Ok, nós estamos ouvindo sobre a segunda vinda de Cristo, sinais da vinda de Cristo. Esse é o terceiro sermão hoje. Nós estamos aprendendo acerca desses sinais que vão marcar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no primeiro sermão, nós vimos um pouco sobre os dois períodos, o período do princípio das dores e o período das dores. Depois nós já entramos nesse período das dores e os sinais que marcam esse período, certo? Então, semana passada nós vimos o primeiro sinal, que é a apostasia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que não viria o anticristo antes que a apostasia. Ou seja, ele está falando que antes que o anticristo venha, acontecerá uma grande apostasia. Uma apostasia a nível mundial, onde ela vai ser efetuada pelo engano do falso profeta. Ok? Nós vamos ver um pouco disso na semana que vem. Hoje nós vamos ver então o segundo sinal da vinda de Cristo. Eu quero ler de novo o mesmo texto que nós lemos semana passada, e claro, alguns outros textos mais. Mas fixe que esse texto, Jesus está falando do segundo sinal. E o segundo sinal que nós vamos tratar hoje é a grande tribulação. Perceba que nós vamos ter algum destaque para esse momento, ok? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Aí Jesus jogou para cima de nós, né? Se você quiser entender, você vai ter que ler. Ler o quê? A Bíblia. Porque a resposta está na Bíblia. O correto entendimento disso está na Bíblia. E ele cita, inclusive, o profeta Daniel como um dos que pode nos fazer entender, ok? E ele diz ainda: então os que estiverem na Judéia, não fujam para os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Jesus está falando dessa profecia, e eu quero recordar a vocês que essa profecia, na verdade, ela tem duas dimensões a cumprir nesse exato momento que Jesus está falando. Mas nós podemos entender que essa profanação do templo já havia acontecido no ano 195, mais ou menos antes de Cristo, como eu falei semana passada, porque Daniel profetizou que o templo seria desonrado, desolado, e Antíoco Epifânio IV foi um dos que conquistou Jerusalém, e ele profanou o templo quase 200 anos antes de Cristo nascer. Quando Cristo vai dar a profecia, ele cita Daniel. Então ele está falando o que Daniel disse, e o que eu estou dizendo agora já se cumpriu. Vai se cumprir no ano 70, e se cumpriu no ano 70, vocês lembram? A história conta isso. Quando Tito entra e o templo é desolado, profanado, destruído. E claro, isso tem a ver também com um período, uma profecia relativa ao período da grande tribulação. A terceira dimensão da profecia de Daniel, e que Jesus está repetindo a profecia de Daniel, colocando mais detalhes na profecia de Daniel. E algumas partes do que Jesus está falando tem a ver com o que aconteceu nos anos 70. Por exemplo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque a cidade ia ser sitiada. Quem estiver sobre o telhado,
não desça tirar coisa alguma da casa, do telhado mesmo corra, porque a cidade vai ser sitiada. Quem estiver no campo, não volte para buscar suas vestes. E claro, aquele tempo, quem tivesse grávido, quem tivesse amamentando, com certeza a fuga não ia ser tão fácil. Isso é uma referência ao período daqueles dias, né? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Inclusive, alguns historiadores contam que muitos crentes obedeceram o que Jesus disse, e quando o general Tito estava se aproximando com os exércitos para sitiar a cidade, aqueles crentes lembraram do que Jesus disse, e o que eles fizeram? Eles foram embora, e eles formaram comunidades nos montes, e se livraram do juízo que Deus estava trazendo sobre Jerusalém, profetizado por Cristo quase 30 anos antes. Mas ao mesmo tempo, Jesus mescla coisas do período da grande tribulação. Agora ele entra no 21, falando acerca já dessa profecia, tendo como dimensão o período da grande tribulação que vai acontecer ainda. Aí ele diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Em outras palavras, Jesus não está falando do ano 70, porque ele disse que o que aconteceria nesse período da grande tribulação vai ser algo único, nunca antes, desde Adão até quando aconteça essa grande tribulação, nunca houve período de tribulação, de sofrimento tão duro quanto esse período, e não haverá mais. Então Jesus está falando da última luta a ser enfrentada pela igreja, porque haverá grande tribulação como nunca houve desde os princípios do mundo, desde a criação até agora, nunca houve até agora, nem tampouco haverá jamais. Isso, aquela luta, aquela perseguição vai ser tão intensa, Jesus disse, né? Que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, ok? Então Jesus está dando detalhes. Então, se alguém vos disser naqueles dias da grande tribulação, eis que o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou, tenho predito, eu tenho falado, eu tenho adiantado isso para vocês. Eu estou dizendo para vocês o que vai acontecer, eu estou falando para vocês o que vai acontecer. Eu estou predizendo, eu estou profetizando, eu estou anunciando que isso vai acontecer. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não sonhais, ou que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Numa noite escura, você precisa estar olhando para o relâmpago para você ver que relampejou? Você não precisa. Você pode ver até o reflexo dele atrás de você. Jesus está falando, a minha vinda vai ser vista por todos. Se alguém disser, ele está lá na Ilha Norte e eu não posso vê-lo daqui, mentira, porque todo olho verá. Assim como o relâmpago sai do Oriente, pode, numa velocidade imensa, cruzar para o Ocidente. Assim vocês vão ver, do Oriente ao Ocidente, todo olho verá a vinda do Filho do Homem. Portanto, que ninguém vos engane, é básico. Se alguém falar que eu estou em outro lugar, mentira, porque da onde você estiver, você vai me ver.
Ok? E olha que interessante, pois onde estiver o cadáver, grande luta e tribulação, aí se ajuntarão as águias. Mas olha que interessante, olha por que a grande tribulação é um sinal que precede a vinda de Cristo. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, ok? Então a tribulação, ela vai marcar um período anterior à vinda de Cristo. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, o sol vai apagar. Claro, consequentemente, a lua não dará a sua luz, porque a lua da luz depende da luz do sol, ok? E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então, numa negritude, numa escuridão como nunca houve antes, não houve noite tão escura como será esse momento. Com esse fundo negro, um relâmpago vai ser visto. Como um relâmpago, não vai poder passar imperceptível. Então, depois daqueles dias, imediatamente após aquela tribulação, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão. Dia de lamento, de pranto, de desespero, de pavor, de angústia, porque verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Segundo Jesus, a grande tribulação é um sinal que a vinda dele está próxima. Primeiro, a apostasia. Segundo, a grande tribulação. Antes que essas coisas aconteçam, Jesus não voltará. Ele não pode voltar. E por que ele não pode voltar? Porque ele não tem poder? Nós não estamos falando de poder. Poder, ele é onipotente. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele só não pode uma coisa: ir contra o que ele estabeleceu na palavra dele. E ele está dizendo, sem que essas coisas aconteçam, não se engane e nem se deixe enganar de que eu voltarei. Eu não voltarei. Essas coisas precederão a minha vinda. São sinais de que eu estarei próximo de vir. Portanto, esses sinais se manifestarão dentro daquele período que nós temos chamado de o período das dores, ok? Escatologia, de fato, é um tema controverso dentro da igreja. Você pode escutar muitas interpretações diferentes. Neste campo, muitos erros têm sido ensinados aos discípulos de Cristo como verdade. Mas lembre-se, Jesus os advertiu. Antes de ensinar sobre isso, Jesus disse: que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Eu tenho avisado vocês, eu tenho dito a vocês como será. E que ninguém engane vocês. E se nós escutarmos o que o dispensacionalismo ensina, que é o que 90%, 80%, eu vou ser otimista, 90% eu estou me entregando ao meu pessimismo, mas sendo muito otimista, 80% da igreja crê numa vinda de Cristo diferente do que ele tem falado aqui nesse texto. E eu estava conversando com um irmão que viu um programa na televisão, eu também já vi esse programa algumas vezes. O dispensacionalismo é uma heresia disfarçada de verdade. E num debate entre duas posições escatológicas, o dispensacionalista, respondendo a pergunta, ele daqui a pouco eu vou mencionar isso, ele disse uma aberração tão grande. Mas por que as pessoas creem tanto na posição dispensacionalista?
porque ela é fantasiosa, ela é cheia de ficção científica. Sabe, Hollywood perde feio os caras em termos de criatividade e ficção científica. Mas eles estão afastados da verdade e têm enganado muitos discípulos de Cristo. A volta de Cristo é a maior esperança dos verdadeiros discípulos de Cristo. E muitos têm a esperança errada. Que ninguém vos engane, disse o Senhor. No que diz respeito à grande tribulação, a maioria da igreja está sendo enganada, pois tem aprendido que a igreja não passará por este momento, mas a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Esse tem sido o erro, essa tem sido a mentira, o engano que as igrejas têm semeado no coração das pessoas, de que a igreja não vai passar por essa luta, por esse momento de tribulação, de perseguição, que Jesus disse que nunca antes houve e nunca mais haverá momento de tanta dor como esse momento. E essa dor não vai ser do diabo impingindo dor no mundo, mas vai ser do diabo e seus aliados e o mundo impingindo sofrimento e perseguição sobre a igreja de Cristo. O Dr. Augusto Nicodemos, respondendo uma pessoa que dizia, tentava insistir com ele que a igreja ia passar pela grande tribulação, ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim: olha, eu prefiro crer, eu tenho base bíblica, mas tudo bem, vamos esquecer a Bíblia se você quer, vamos esquecer a Bíblia, vamos pensar o seguinte: se você crê que a igreja não passa pela grande tribulação, e eu creio que a igreja passa pela grande tribulação, então, se eu estiver certo que a igreja passa pela grande tribulação, eu estarei preparado, porque eu estou sabendo disso, eu não vou ser pego de surpresa se a grande tribulação vir, certo? E eu estarei confiado nas promessas de Deus, e eu entenderei que Jesus não mentiu para mim, mas que Jesus falou a verdade para mim, e que eu então vou estar apto para enfrentar isso com o poder e a graça dele. Eu não vou ser pego de surpresa. Mas se você estiver errado e eu estiver certo, então você, a hora que a grande tribulação chegar sobre você, o que você vai fazer? Você não estará preparado. Você vai se frustrar com Deus, porque você vai dizer: mas Deus, o Senhor me ensinou, ou o meu pastor me ensinou, que eu não ia passar pela grande tribulação, e olha aí, eu estou dentro dela. Mentiram para mim, fui enganado, eu agora tenho de enfrentar essa luta, essa dor, e eu não estava preparado para isso. Isso faz sentido. A igreja tem sido enganada, tem sido mentido, porque se você pedir para quem defende um arrebatamento pré-tribulação, pede texto bíblico, dentro do contexto inteiro. Não aceita versículos isolados, mas textos lidos, estudados, dentro do contexto. Ele não vai ter nenhum para te dar. Porque quem defende isso, para ensinar isso, precisa isolar versículos da Bíblia, precisa isolar texto. Então, a Bíblia tem uma má notícia para você. A igreja vai passar pela grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela é exatamente por causa da igreja. Ela é do diabo, do falso profeta, do anticristo e do mundo contra a igreja. Porque nesse momento o mundo vai estar dividido entre a igreja de Cristo e os inimigos da igreja de Cristo. Por que o diabo atribularia aqueles que estão com ele? Por que o diabo perseguiria aqueles que aceitaram a marca
dele. Por quê? Não tem nenhum sentido. Por isso que as Escrituras vão ensinar para vocês o que é a grande tribulação. Uma perseguição como nunca houve antes contra a igreja de Cristo. E por que Deus vai permitir que essa grande tribulação? Sabe essa igreja cheia? Sabe essas igrejas abarrotadas? Ou essa daqui mesmo? Nesse dia da grande tribulação, vai ser revelado quem de fato ama Cristo e está disposto a morrer por Ele, ou ver morrer seus queridos por Ele. Porque Jesus disse que quem amar mais do que a Ele, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, não é digno dele. Vai ser nesse momento que gente que canta, que levanta a mão, que ora, que diz que é crente, vai mostrar quem é. A grande tribulação é a peneira de Deus para peneirar a igreja. Porque quando Cristo raiar nos céus, Ele vem para buscar uma noiva bonita. Não essa noiva feia que Ele tem hoje, marcada por um inchaço de gente que vem na igreja, mas quer servir a Deus com os seus conceitos, gente que vem à igreja, mas quer servir a Deus com as suas ideias, com as suas visões, com o seu entendimento, e nunca estão dispostos a se resignar, a morrer para o seu pecado, para as suas vontades, para aceitar o que a palavra de Deus realmente diz. Essas pessoas, elas não duvidarão em negar a Cristo frente à tribulação, abandoná-lo e abandonar a fé e mostrar quem elas são. A grande tribulação é justamente para depurar a igreja de Cristo, para que os crentes nominais, pessoas que dão esmola da vida delas para Cristo, não vão querer morrer por Ele, ao contrário, vão negá-lo. Pessoas que estão servindo a elas mesmas, o ego delas, as vontades delas, elas vão negar a Cristo e elas vão mostrar quem elas são. Hoje estão às vezes confortáveis dentro de uma igreja, domingo após domingo, marcando ponto religiosamente, mas sem viver o Evangelho e ter compromissos profundos com Deus, como um salvo deve ter. Essas pessoas, ao ver a luta, o fogo da perseguição, ao ver que talvez uma arma seja montada para a sua cabeça, ou talvez para o seu filho, para a sogra não vale, né, gente? Para o seu filho, você vai ver, você vai negar, porque você vai, se você ama teu filho mais do que a Cristo, você não é digno de Cristo. Ele disse: quem amar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu te amei mais do que tudo. Eu não estou te pedindo nada que eu não fiz por você. Eu te amei como ninguém te amou. Eu te amei mais do que teu pai te amaria. Eu te amei mais do que tua mãe te amaria. Eu te amei mais do que teus filhos te amam. Porque eu morri por você. Eu dei minha vida por você. E se você tiver de fazer isso, aí você vai provar se você me ama de fato ou não. Nós temos força para aguentar isso? Na nossa carne? Não. Mas esse vai ser um período que a graça de Deus vai ser abundante sobre nós. Então tem sido ensinado pelos dispensacionalistas que a igreja vai ser arrebatada secretamente um dia antes de começar a grande tribulação. E a igreja então vai reinar com Cristo 1000 anos no céu, enquanto a grande tribulação vai estar comendo solto aqui na terra. E a igreja onde? O
diabo vai perseguir a gente dele, o diabo vai perseguir o mundo, o diabo vai perseguir quem está com ele. Muitas pessoas, eles dizem, se converterão neste período e serão mortas por causa da fé delas. Como elas vão se converter se a igreja não está aqui? Quem pregará o evangelho para elas? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir do quê? Da palavra de Deus. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Eu perguntei isso para um teólogo dispensacionalista, ele disse, não, eles vão ser salvos porque eles vão ler a Bíblia vai estar aqui. Porque eles vão ler livros evangélicos, eles vão se converter. E tem um agravante, se a igreja não está aqui, o Espírito Santo habita onde? Dentro da igreja. Por que o Espírito Santo estaria aqui se a igreja não está aqui? A tarefa do Espírito Santo é estar onde a igreja está. Então eles têm problemas sérios. E sabe o que disse um teólogo dispensacionalista? Está na internet o vídeo, se você quiser ver. Ele respondeu essa pergunta: como eles se converterão e serão salvos? Ele disse: nesse período eles serão salvos pelo derramamento do próprio sangue deles. Está na internet. Se você quiser o link eu te passo. Isso é heresia. E Jesus disse: cuidado que ninguém vos engane. Não há sangue além do sangue de Cristo que nos possa redimir. Não vos deixe enganar. No final destes 1000 anos, para os dispensacionalistas, de reinado no céu e tribulação na terra, então Jesus voltará. Mas, na verdade, a grande apostasia, ela está situada aqui. E também a grande tribulação é o que nós chamamos de o período das dores, né? Ou o período da grande tribulação. Isso é, nós hoje estamos aqui dentro do princípio das dores. Todos os sinais que Jesus falou, Mateus 24, de 1 a 14, todos os sinais de 1 a 14 estão aqui se cumprindo exatamente aqui. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, peste, fome, terremotos, e tudo isso não são sinais da vinda de Cristo. Jesus disse: quando vocês virem acontecer tudo isso, não se alarme, não é o fim, está longe, não está ainda a raiar o fim. São apenas momentos do princípio das dores. Mas quando vocês virem a apostasia, quando vocês virem um momento de tribulação como nunca houve antes e nem haverá depois, então é porque eu estou prestes a raiar nos céus e todo olho verá a minha vida. Os que negam ou que creem no arrebatamento pré-tribulação, têm problemas com esses textos aqui, que estão dentro de um contexto. Olha, por exemplo, esse texto de Apocalipse 7. Então, isso é João lá no céu. João tendo uma visão do céu num momento específico. Ele diz assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as vestes e as alvejaram aonde? No sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. João está no céu tendo uma visão e ele está vendo chegando algumas almas vestidas de branco. E ele pergunta: quem são e de onde vêm? Da grande tribulação.
São os crentes que estão morrendo por Cristo e pagando o preço da fé deles em Cristo nesse momento. E eles morrem aqui e são recebidos aonde? No céu. Lá diante do trono de Deus, eles são recebidos. Então, se a igreja não está aqui, como que vai ter gente chegando lá da grande tribulação? E mais, Jesus em Marcos 13 diz assim: porque aqueles dias serão de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa de quem? Por Ele escolhido, Ele os abreviou. Os eleitos vão estar aonde então? Na grande tribulação, porque Jesus está falando que esses dias vão ser abreviados por causa de quem vai estar aqui? Os eleitos, os escolhidos de Deus estarão aqui. Você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus, você vai estar na grande tribulação. E outro texto, Apocalipse 13: vi uma besta que saiu do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Isso é o anticristo, ok? Uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. O dragão, que é o diabo, deu a esta besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta, ao anticristo, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Quanto tempo? 42 meses? 3 anos e meio. Lembra que eu disse para vocês? Ok? Agora veja que interessante. E ele abrirá a boca para blasfemar contra quem? Deus. E amaldiçoar o seu nome e o seu... Quem que é o tabernáculo de Deus? A igreja. Ele vai amaldiçoar o tabernáculo de Deus. E ainda vai amaldiçoar os que habitam nos céus. Ele vai blasfemar contra tudo e todos. Mas olha agora. E foi-lhe dado poder para guerrear contra quem? Os santos. E além de poder para guerrear contra nós, foi-lhe dado um poder também para quê? Para nos vencer. Sem chance. Ele vai perseguir os santos. Se ele vai perseguir os santos, onde os santos devem estar? Na terra. Porque como ele vai perseguir os santos, se os santos estivessem no céu, reinando com Cristo 1000 anos? Ele vai perseguir. E olha quem está com ele. Olha quem está junto com ele para perseguir os santos. Você fala assim, mas essa perseguição na Nova Zelândia, se ficar dura, eu mudo para Fiji. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Você tem escapatória? Terá algum lugar do mundo que ele não vai perseguir a igreja, os santos? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Os que têm seus nomes escritos no livro da vida, e do outro lado quem está? O dragão, o falso profeta, o anticristo, e quem mais aliados a eles? Todas as tribos, povos, línguas e nações. E todos eles juntos vão perseguir quem? Os santos. Nós somos os santos. Nós somos a igreja. Não tem como ele perseguir e matar os santos se os santos estarão no céu. Outro texto.
Apocalipse 11, onde ele fala de duas testemunhas que representam a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Diz assim: darei poder às minhas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, 3 anos e meio, ok? Vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Na Bíblia, oliveira e candelabro é sinônimo de quem? Da igreja. A igreja é a oliveira e a igreja é o candelabro. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala assim que Deus nos enxertou na oliveira, que é a igreja. Em Apocalipse 1, a igreja é descrevida como 7 candelabros, porque a função do candelabro é gerar o quê? Luz. E o que nós somos como igreja nesse mundo? Luz do mundo, certo? Então ele diz assim, que as 2 oliveiras, permanecerão diante do Senhor. Quando elas tiverem terminado o seu testemunho, quando nós terminarmos de pregar o Evangelho, que nós temos que pregar a todas as nações, que aí vai ser um dos sinais da vinda do fim, a besta que vem do abismo atacará quem? Clay, podia fechar só as persianas, por favor, que o sol está incomodando ali. Atacará quem? A igreja, a oliveira e o candelabro. Vai atacar e o quê? E irá o quê? Vencê-los. E irá o quê? Matá-los. E os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Gomorra, onde também foi crucificado o seu Senhor durante 3 dias e meio. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão a igreja com o cadáver da igreja e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Parece que a igreja está derrotada na grande tribulação, não é verdade? Mas, tem o mas da vitória, mas depois de 3 dias e meio, então, neles um sopro de vida, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então, eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: a igreja, suba para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. 2 estarão no campo, um será o quê? Tirado, e o cara vai ficar olhando. Você está lá no dishwasher, lá no kit hand, e aí, a hora que você vai ser, o cara vai ver você. Onde esse cara está indo, né? Ele vai ver você indo ao encontro com Cristo nas nuvens. Você vai estar lá no housekeeping lá, e você vai olhar, aí você não olha do lado, é que o outro olha para você e veja, para onde vai esse? Está indo, porque o dono chamou. O Senhor levantou a igreja dele, que parecia derrotada, morta na perseguição, mas o Senhor, a voz dele é o que dá vida. Não foi a voz dele que chamou Lázaro morto há 4 dias, podre, e ele disse: Lázaro, saia! E o Lázaro saiu vivo, com carne nova, pele nova. Essa voz vai bradar nos céus, e nós vamos subir para as nuvens com ele, nós estaremos nas nuvens com ele. Ele vai nos chamar.
Ele vai nos chamar do meio da grande tribulação, do fogo da grande tribulação. Enquanto os seus inimigos olharão para você subindo, e eles vão ver você subindo, e eles vão ver você indo para os braços de Cristo nas nuvens, mas eles ficarão aqui, porque aqui vai ser o julgamento deles, e nós veremos das nuvens a vitória final da igreja de Cristo. Mas vai ser a verdadeira igreja. Essa mensagem agrada somente os salvos. Essa mensagem não agrada quem está na igreja, mas não tem amor por Cristo a esse ponto de sofrer e morrer por Ele. Eu estou pronto para sofrer e morrer por Ele, porque Ele sofreu e morreu por mim. E eu sei que a força que me falta virá dele, da graça e do poder dele, e nós subiremos com Ele, vitoriosos. Porque Jesus disse: temam, não temam aquele que pode matar o corpo de vocês. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. E é no temor de Cristo que eu quero viver. Eu creio piamente que Ele vai me sustentar na dor da tribulação. Se eu for passar por isso, se eu morrer antes, eu creio que Ele sustentará meus netos, meus bisnetos, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, quem quer que tenha que enfrentar esse momento. Mas eu quero ensiná-los a verdade, para que quando venham, eles não se decepcionem com Deus, porque Jesus disse: eu tenho avisado vocês, vai ser assim. Eu tenho muitos outros textos para mostrar, mas não dá, o tempo urge, mas vai ser mostrado no curso de teologia. Os que frequentam o curso de teologia verão no módulo escatologia. Tem muito mais, é que eu não tenho como. E todos os textos completos dentro do contexto deles. Portanto, a grande tribulação, primeiro se manifesta o falso profeta, FP, falso profeta, e depois o AC, que é o anticristo. O falso profeta e o anticristo são os sinais que nós vamos ver domingo que vem, ok? E nós vamos aprender um pouco mais. Mas os dois estão dentro desse período da grande tribulação, que, segundo o entendimento, pode ter a duração de 7 anos. Se nós entendermos que 1260 dias, 42 meses, um tempo, mais 2 tempos, mais meio tempo, ou 3 dias e meio, mais 3 dias e meio, a duração desse período da grande tribulação será de 7 anos. Não tenha medo. Você vai cair, você vai morrer, se você for passar, se nós formos passar, e nós vamos cair honrando a Cristo, amém? Pague o preço de conhecer a palavra de Deus para que ninguém vos engane. Ela também será graça, força e poder para te sustentar durante a grande tribulação. As promessas de Deus vão te sustentar. Isso aqui é força, poder na nossa alma. A grande tribulação será a peneira, ou a depuração da igreja. Somente os verdadeiros crentes permanecerão. Se tivermos de passar pela grande tribulação, a graça de Deus será abundante e nos sustentará nesse momento difícil. Se tiver de morrer por Cristo, tombaremos honrados, porque não somos dignos nem de morrer por Ele. Que glória! Morrer por Ele. Nós não somos dignos disso. Mas eu estou disposto, eu estou pronto, se necessário, dar minha vida por Ele, porque eu amo sobre a minha vida, sobre os meus filhos. Eu amo a Cristo mais do que os meus filhos. Eu amo a Cristo mais do que a minha esposa. Eu amo a Cristo mais do que meus pais.
eu estou disposto a dar minha vida por Ele, porque eu o amo. Mas antes de dar minha vida por Ele, eu tenho vivido por Ele e para Ele aqui. Enquanto não pedem a minha vida, minha morte por Ele, eu tenho dado a minha vida por Ele, sem reservas, me entregando totalmente a Ele, servindo com todo o meu coração. Que você possa fazer o mesmo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo que a Tua palavra nos ensina. Ainda que breve, sucinto e até mesmo um pouco superficial, Deus, porque podíamos tratar desse assunto com muito mais profundidade, mas a Tua palavra ainda assim traz esperança ao meu coração, e eu espero que traga esperança também ao coração daqueles que são Teus. Que o Senhor fortaleça a Tua igreja com a verdade, porque a Tua igreja ama a verdade. O Teu povo, ainda que confrontado pela verdade, se inclina diante dela. Que o Senhor enche o nosso coração de conforto e força para vivermos para o Senhor nesse momento que temos total liberdade, que nós possamos de fato viver para o Senhor. Como o Senhor viveu e morreu por nós, que nós possamos viver e, se necessário, morrer pelo Senhor. Que a Tua graça nos sustente, que a nossa covardia seja arrancada de dentro de nós, e que uma bravura imensa do Espírito Santo encha o nosso coração, e nós possamos sorrir para a morte, para a glória de Jesus. Dá-nos esta graça, Deus, de viver e morrer pelo Senhor. Como disse Teu servo Paulo, quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a glória do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós oramos. Nós declaramos que amamos a Cristo sobre todas as coisas, Pai. E aqueles que o amam sobre todas as coisas, diz amém. 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 E amém, Senhor. Amém. Que o amor poderoso de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Seu Filho, o consolo, a força, o poder do Espírito Santo que habita em vós, sustente a vida de vocês em todos os momentos para honrar a Cristo, na vida ou na morte. Amém e amém, Senhor.